e nós vamos falar sobre 3 tipos de pregadores que o medo não deixa eles serem ganhadores de almas, tá bom? Então, para a gente começar aqui, eu até vou compartilhar a tela do meu computador aqui, porque a gente precisa de um conceito, tá bom? De um conceito na qual está aqui, ó, o significado de pregador. O que significa realmente pregador? E aí um dicionário ele traz o seguinte, ó, pregador, aquele que faz pregações. Olha esse significado aqui, ó, que ou aquele que faz pregações. Orador sacro, que é aquele que apregoa, que propala qualquer doutrina, ideia ou verdade. Então, no primeiro momento aqui, nós vemos que o pregador é aquele que faz pregações, como diz ali no significado do Google. Vou até voltar aqui para vocês verem de novo, ó. Você que entrou em mão de novo aí, ó. Pregador, significado, tá? Tá no Google, ó. Google. Tá? Eu coloquei aqui, ó, significado de pregador. Que ou aquele que faz pregações, orador sacro, é o primeiro significado. Que ou aquele que apregoa, que propala qualquer doutrina, ideia ou verdade, tá bom? Então, nós vemos aqui o significado de pregador, tá bom? Significado de pregador. E por que que antes de eu falar os 3 tipos de pregadores, que o medo não deixa eles serem ganhadores de alma, eu tenho que te explicar esse conceito aqui. Por quê? Se no dicionário aqui online que nós vimos aqui agora, ele traz esse conceito de que é aquele que faz pregações. Aí dá um nozinho na cabeça. Dá um nozinho na cabeça. Por quê que dá um nozinho na cabeça? Porque a pregação, ela é e vem da onde? Na verdade, ela é de quem e vem da onde? Ela brota do pregador ou ela vem de Deus? A mensagem, ela vem de Deus, ela vem dos céus, né? Ela vem diretamente do alto céus. E uma vez que a mensagem ela vem do alto céus, ela vem de Deus, o que cabe aí então ao pregador? Por que o significado no dicionário traz aquele que prepara uma mensagem, ou seja, aquele que faz uma mensagem, orador sacro, né? Por quê? Porque Deus fala com o pregador. Deus fala tudo aquilo que o pregador precisa passar para a igreja. Só que a responsabilidade de organizar aquilo que vai passar adiante não é de Deus, não é do Espírito Santo, é do pregador. É por isso que o significado no dicionário ele é muito importante, sabe? Ele é muito importante porque o pregador que não consegue organizar, compilar aquilo que Deus falou com ele, para ele passar para a igreja não vai entender nada. É por isso que tem tipo de pregador que ele ora muito, jejua muito, ele paga um preço terrível, ele vai no monte, ele vai no vale, ele isso, aquilo outro, vai na vigília e quando ele prega, ninguém se converte. Ninguém se converte. Aí a pessoa pensa assim, meu Deus, mas espera aí, o que eu tenho de errado? Por que as pessoas não estão se convertendo, pastor? Por quê? Porque se a pessoa não entender aquilo que você está pregando, como que ela vai se converter? Você lembra do eunuco? O que o Filipe falou para o eunuco? Entendes tu que lês? Porque o eunuco, ele olhou as escrituras na passagem do livro de Isaías e ele não entendia a profecia. Assim é igual, irmão. Assim é igual quando o pregador vai pregar a palavra de Deus.
Se ele não passar clareza para a igreja não entende. Ou seja, Deus pode falar com você, mas se você errar na comunicação daquilo que Deus falou com você, ninguém vai entender. Ninguém vai entender. E é aí que está a diferença. Aí que está a diferença entre Deus falar com você e você passar para a igreja. Tem uma grande diferença aqui, tá? Porque Deus fala com você, ele vai falar com você no privado, ele vai falar com você antes, ele vai falar com você antes da pregação. E quando Deus fala com você antes da pregação, você tem a responsabilidade de passar para a igreja aquilo que Deus falou com você. E aí que vem e que mora o X da questão. E se você se embanana todo, se embaralha todo para passar aquilo que Deus te entregou, como que as pessoas vão entender? E aí, o que vocês me dizem? Como que as pessoas vão entender? Se você se embaralha todo, se você se embanana todo, como que as pessoas vão entender? As pessoas não vão entender. É aí que mora o X da questão, do que eu falei aqui, os 3 tipos de pregadores. E essa live de hoje vai ser uma live mais curta, tá? Ontem nós ficamos 1h40 aqui. Hoje nós vamos ficar menos, no máximo aí 30 minutos, 40 minutos, vai ser rápido o que eu tenho para passar aqui para vocês, tá? Então, o primeiro tipo de pregador. O primeiro tipo de pregador. Vou até botar na tela aqui para vocês, ó. É engraçado esse camarada aqui, ó. Pregador. Vou colocar agora aí na tela aí para vocês, ó. Primeiro tipo de pregador é o pregador vagalume. Como é assim um pregador vagalume? O que o vagalume faz? Ele, ó. O vagalume é inconstante. Inconstante. Então, esse primeiro tipo de pregador aqui, que o medo não deixa ele ser um ganhador de alma, é o pregador vagalume, o pregador inconstante, ele está sempre oscilando. E o que esse pregador ele faz? Ele estuda só quando vai pregar. Tá? Esse tipo de pregador aqui, por que eu chamo ele de vagalume? Porque ele só estuda a Bíblia, ele só estuda a palavra quando ele vai pregar. Então, ele recebe um convite. Ele recebe um convite. E aí ele vai pregar, e aí ele vai orar, e aí ele vai jejuar. Entendeu? Ele faz, e talvez você seja assim, só vive de propósito. Ele faz um propósito para pregar tal dia, faz outro propósito para pregar tal dia, faz um propósito para pregar tal dia. E quando não tem agenda, não tem propósito. Não tem leitura da Bíblia, não tem oração, não tem jejum, não tem nada. Ele é um pregador inconstante, tá? Que é o primeiro aí, o pregador vagalume é um pregador inconstante. Ele não consegue se manter, tá, constante, uma busca por Deus constante. Ele não consegue estar buscando a presença de Deus continuamente, constantemente. Ele, ó, sempre está oscilando. É por isso que eu chamo o nome dele de pregador vagalume. Por quê? Porque ele só estuda quando vai pregar. E aí o que acontece na pregação dele? Um verdadeiro desastre. Um verdadeiro desastre. Por quê? Porque, meu irmão, presta atenção aqui. Nós precisamos buscar Deus bem antes de nós recebermos um convite para pregar. Porque aí, quando chegar o momento, quando chegar a hora de nós estarmos pregando a palavra de Deus, nós vamos nos encontrar, olha, desse jeito aqui, ó, preparados. E aí, olha que coisa bonita, né? Eu já ouvi
uns irmãozinhos, sabe, abençoado. Tem uns irmãozinhos abençoados, né? Cabeça de rocha, que não entra nada na cabeça dele. É só Deus para ter misericórdia. Por que eu estou dizendo isso aqui? Esses irmãozinhos abençoados, cabeça de rocha, eles... Ai, meu Deus do céu. Ele diz assim: você não precisa se capacitar. É Deus quem te capacita. Ah, então vamos lá, meu irmão. Se é Deus que te capacita, né? Vocês estão generalizando um jargão. Se é Deus que te capacita, então tem que tirar da Bíblia 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Tem que tirar de lá. Portanto, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que tirar de lá. Por quê? Porque se é Deus que te capacita, então você não precisa estudar. Você não precisa estudar, você não precisa orar, você não precisa jejuar, porque é Deus que te capacita, é Deus que vai te dar tudo. Entendeu? Mas não, irmão. Nós, como pregadores da palavra de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, o negócio vai dar ruim. Vai dar ruim. Você fazendo a sua parte, você não tem 100% de certeza que você vai conseguir pregar de uma maneira eficaz, de uma maneira poderosa. Você não tem certeza. Você vai pela fé. Você deixa a fé te guiar e você vai. Agora, dizer que você vai chegar lá e vai arrebentar, vai quebrar tudo, não é assim não, meu irmão. Não é mesmo, tá? Não é assim. E aí, veja bem, nós já vamos caminhando aqui para o segundo tipo de pregador. Deixa eu botar aqui na tela também. Segundo tipo de pregador. Esse aqui é mais engraçado, tá? Pregador Frankenstein. Porque esse pregador aqui, o Frankenstein, ninguém entendia nada do que ele falava. Ele era medonho de feio. Ninguém entendia nada do que ele falava. E justamente esse tipo de pregador é um pregador que ele começa em João, vai para Gênesis, passa em Levíticos, depois termina em Apocalipse e ninguém entende nada do que aquele camarada prega. Porque ele faz uma mistura de conteúdo, uma mistura de mensagem. E aí ainda tem aqueles abençoados que eles dizem assim: não, pastor, sabe o quê? Que eu preparei uma mensagem aqui, mas Deus me revelou na hora aqui, Deus me revelou que a mensagem não é essa aqui não, a mensagem é outra. Peraí, meu irmão, peraí. Chega no meio da mensagem, ó, irmão, o negócio é o seguinte, Deus está falando comigo aqui, a mensagem é outra, a mensagem está lá em Jeremias, capítulo 18, dessa casa do oleiro. E a igreja começa, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Irmão, e aí a igreja começa a dar glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, peraí, Deus não tem sombra de variação. Deus não muda. A palavra dele é imutável, tá? Então, se Deus, em caso de mudança, você vai encontrar na Bíblia só em caso de que houve arrependimento. Quando houve arrependimento, Deus mudou a justiça e a sentença pela qual ele quis trazer, tá? A despeito disso, povo de Israel, a despeito disso, povo de Nínive. Então, como que Deus vai falar uma coisa com o pregador? Chega na hora de pregar, Deus fala outra coisa diferente. Que Deus é esse que tem duas palavras? Deus é Deus de palavra, Deus é fiel. Deus é fiel. Então, o pregador Frankenstein, ele prega,
prega, prega, prega, prega, prega, prega. No final, ninguém entendeu nada. E por que que o pregador Frankenstein, ele prega, prega, prega e ninguém entende nada? Porque são aqueles pregadores que eles dizem assim: eu não. Peraí, rapidinho que eu vou botar na tela aí, tá? Eu não. Olha aí, ó. E aí o pregador Frankenstein, ele diz isso aí, ó. Eu não prego com esboço, porque o esboço atrapalha a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. É verdade isso, irmão? O esboço atrapalha aquilo que Deus falou com você, a mensagem que Deus te deu. O esboço atrapalha? Que negócio é esse? Eu não consigo digerir isso. Eu não consigo entender isso. Como que o esboço atrapalha, como que o esboço impede a ação do Espírito Santo de Deus na vida do pregador. Ontem eu estava dando esse exemplo, gente, tem poucos dias atrás eu preguei numa grande igreja aqui na Bolívia, grande mesmo, grande igreja, igreja com galeria, com meu esboço, mais de 20 pessoas aceitaram Jesus para a glória de Deus, pessoas curadas, Deus fez coisas tremendas. E aí? Então não foi Deus que me usou? Só porque eu estava com esboço? Não foi o Espírito Santo de Deus que me deu aquela palavra só porque eu estava com esboço? E já pegando um gancho, eu quero trazer para vocês aqui os 4 tipos de esboço, tá bom? 4 tipos de esboços. Vou colocar aqui na tela. Ó, sermão. Então, é isso aí, ó. Deixa eu colocar aqui, depois eu coloco seu comentário aqui, irmão Éder. Olha só, 4 tipos de esboço: sermão textual, sermão temático, sermão expositivo e sermão objetivo. 4 tipos de sermões. E para cada tipo de sermão, você tem uma utilização diferente. Então, é um exemplo aqui. Você vai pregar numa festividade, num congresso, num seminário, num culto específico, assim, de avivamento, alguma festa, sabe, na tua igreja, pregue o sermão expositivo. É uma recomendação que eu te dou. Use o sermão, o modelo de sermão expositivo. Você vai pregar num culto aí de campanha, tem algum culto temático, uma campanha, te deram só um tema, não te deram versículo, só o tema, sermão temático, sermão temático. Você vai pregar num culto normal na tua igreja, sabe? Um culto de domingo aí, né? Ou um culto durante a semana, sermão textual. Você vai pregar num hospital, num presídio, em alguma repartição pública, que o sermão tem que ser rápido, curto, sermão objetivo, tá bom? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. É mais pura verdade, mano. Glória a Deus, verdade, é necessário esboço, organização, é isso aí. Se o pregador não tem organização daquilo que Deus falou com ele vai bagunçar, vai falar um monte de coisa que Deus não mandou ele falar. É isso aí que eu venho batendo, irmão. Eu venho batendo e venho sofrendo crítica, principalmente lá naquele bendito daquele Facebook, tá? Aquele Facebook é uma bênção na minha vida. Por quê? Porque lá, irmão, só tem gente, sabe? A maioria dos crentes que parece, não todos, não é todos, sabe? Mas uma grande parte parece que não pensa. Parece que não pensa para escrever o comentáriozinho dele lá. Aí fica me chamando de um monte de coisa. Por quê? Porque eu bato nessa tecla. Meu irmão, peraí. Se você orou a Deus, Deus te revelou uma mensagem. Você orou a Deus, Deus te deu uma mensagem. Falou, ó, meu filho, hoje você vai pregar em Números capítulo 5, versículo 20.
Você vai pregar nessa passagem. E aí, chegou lá, Deus te falou com você aquilo que você tem que falar para a igreja. Meu irmão, você tem que fazer o quê? Escrever. Escrever aquilo que Deus já te entregou. Para quê? O esboço, ele tem que ser somente um lembrete. Um lembrete. Por quê? Porque a mensagem tem que estar guardada, internalizada dentro do pregador. Se a mensagem não tiver internalizada, guardada dentro do pregador, é um sinal. É um sinal. Sinal de quê? Sinal de quê, professor? Sinal de que o pregador ele não tem convicção daquilo que ele vai falar. E aí o pregador que não tem convicção daquilo que ele vai falar, ele chega lá e ele vê o esboço dele, é a mesma coisa que um monte de areia e um monte de pedra junto. Ele não consegue discernir o esboço dele. Aquilo não faz sentido para ele. E aí, meus irmãos, olha só, a gente tem aqui o terceiro tipo de pregador, tá? Terceiro tipo de pregador. Vou colocar na tela aí também para vocês, tá? Então, nós temos o terceiro tipo de pregador, ó, o pregador mosquitinho. Ai, meu Deus. É o pregador mosquitinho. Sabe aquele pregador que ele vai pregar e fica... Que o medo não deixa ele demonstrar a sua verdadeira identidade. Olha isso aqui, ó. Ó, o medo, vou até colocar aqui, ó. O medo não deixa esse tipo de pregador demonstrar sua verdadeira identidade. Então, o que acontece aí? O camarada vai pregar, ou ele quer ser outra pessoa que ele não é, ser outra pessoa que ele não é, ou ele fica ali retraído, oprimido. Por quê? Que o foco dele é tanto que as pessoas estão olhando para ele, o que as pessoas vão dizer dele, as pessoas vão criticar ele, aquela coisa toda, que ele chega lá e ele não se solta. Ele não consegue demonstrar realmente quem ele é. A identidade dele fica apagada, ofuscada. Isso é um problema sério. Que são pregadores que vivem pela opinião dos outros. Vivem pela opinião dos outros irmãos. E aí que está o detalhe, meu irmão, minha irmã. Você, quando vai pregar, você quer ser outra pessoa ou você é você mesmo? Você demonstra suas características, sua personalidade, a sua identidade para a igreja. Então, quanto menos você demonstrar firmeza, sabe? Quanto menos você demonstrar a sua identidade, menos a igreja vai sentir que aquela palavra é uma palavra que veio do trono de Deus. Porque quando você demonstra aquilo que a palavra está falando realmente, porque ela falou primeiro com você. Então, se a palavra falou primeiro com você, logo essa palavra vai falar com os outros irmãos. Agora, se a palavra não fala com você, aí, meu irmão, aí você vai me desculpar, tá? Mas o negócio vai ficar feio. Porque a palavra tem que arder em você. A palavra tem que arder em você. E isso é falta de identidade própria, de você demonstrar suas características para a igreja. Por que toda vez que você vai pregar, você tem que... Meus irmãos,
A paz do Senhor Jesus. Nesta noite, quero vos anunciar a inerrante, inefável, magnânima. Esse aí não é você, irmão. Esse aí não é você. Você talvez viu lá o vídeo do Júnior Trovão, Marcos Feliciano, Camila Barros e não sei o quê. Aí você quer ser esses pregadores. Seja você mesmo. Seja você mesmo. O mosquitinho, ele fica fazendo aquele barulhinho no pé do ouvido assim, né? E o povo fica agoniado com aquele mosquitinho. É por isso que as pessoas não prestam atenção naquilo que você prega. Por quê? Porque não está trazendo edificação. É só ruído, é só zumbido, é só isso e nada mais. Não está trazendo edificação espiritual. Então você precisa entender que você tem que trazer edificação espiritual. Vai em paz, Tia Zazá, vai em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quando você entende que você tem que trazer edificação espiritual para a igreja, para aqueles que estão te vendo, para aqueles que estão ali, da paz de Deus, entendendo que realmente Deus está te usando, Deus quer falar através da sua vida, meu irmão, o negócio é tremendo. O negócio é tremendo, sua mensagem começa a fluir, a sua mensagem começa a atingir os corações, a sua mensagem começa a ter resultado. E esse aqui é um ponto muito importante, porque você não consegue pregar e ver almas se convertendo, porque você não é você mesmo. Você não passa para a igreja a sua verdadeira identidade, porque o medo te controla. O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas... Então, ou seja, a mensagem não arde dentro de você. A mensagem precisa arder no teu coração. Aquilo que você fala tem que sair com convicção, tem que sair com certeza, tem que sair realmente como algo que veio do trono de Deus. Aí sim as pessoas vão entender. Aí sim as pessoas vão entender que você esteve com Deus. Aleluia. Que você esteve com Deus. E quando, irmão, o pecador ele vê que aquela palavra tocou a alma dele, é impossível ele não se converter. Por quê? Por quê, professor? Porque o Espírito Santo vai lá e convence ele do pecado dele. O Espírito Santo vai lá e vai trabalhando, vai quebrando, sabe? Toda objeção que ele tem dentro do coração dele contra a palavra de Deus e contra o Deus da palavra. Por quê? Porque o pregador sentiu, o pregador recebeu algo que veio do céu. Então, eu falei aqui dos 3 tipos de pregadores. Primeiro pregador, o pregador vagalume, que é o pregador inconstante, que ele só ora, ele só lê, ele só jejua quando ele recebe um convite. Aí chega lá, vai pregar, é um desastre, é um fracasso. Eu falei sobre o segundo tipo de pregador, o pregador Frankenstein, que ele fala e ninguém entende absolutamente nada. Falei também sobre o terceiro tipo de pregador, que é o pregador mosquitim, que não deixa sua verdadeira identidade aparecer. É só ruído e zumbido. E nada mais. Tá certo?